Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Antes de analisar a nossa lição de hoje, vamos fazer uma curta oração para pedir ao Senhor a sua sabedoria. Querido Pai Celestial, te agradecemos por nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Dá-nos a Tua sabedoria, por favor, a unção do Teu Santo Espírito, Pai, para que compreendamos a Tua Palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então agora sim ao análise da nossa lição com o título Reino Messiânico. Reino Messiânico. E vamos ler então agora a nossa introdução que nos diz: Isaías profetizou em Isaías capítulo 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Esta parte está baseada em Isaías capítulo 11, versículo 1 e também está no livro de Atos dos Apóstolos, página 124. Sobre isto, nós estaremos falando também na pergunta número 1, portanto, passaremos diretamente à nossa pergunta número 1. Restauração é o subtítulo que nós temos. E a nossa pergunta, então, nos diz da seguinte maneira: como o profeta Isaías descreveu a natureza do reino messiânico? Que ilustração retratou a paz e a harmonia do reino santo? Vamos, então, ler em Isaías, capítulo 11, versículo 1 até o 9, o que nos diz a palavra do Senhor. Porque sairá uma vara do tronco de Jessé, e um renovo crescerá das suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E o seu deleite será no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e os repreenderá com equidade aos mansos, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Porém, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Porque a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a já desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas
cobrem o mar. Este é o nosso versículo. Agora vamos ler também o parágrafo que está no livro de Profetas e Reis, página 356 e 375, para que depois possamos dar a resposta direta às nossas perguntas. Por meio da prometida semente, o Deus de Israel ia levar livramento a Sião. Brotará um rebento do trono de Jessé, e das raízes um renovo frutificará. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levarão felicidade a Adão, que levaram, na verdade, está no passado, né? Que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica entre o jardim e o campo. Que maravilhoso! Vamos para responder então as nossas perguntas. Como o profeta Isaías descreveu a natureza do reino messiânico? Bom, nós vemos aqui que será um reino de justiça. Ali primeiramente está dizendo que sairá uma vara do tronco de Jessé, um rebento, diz, um renovo crescerá das suas raízes. Quem é Jessé? Jessé era o pai de Davi, do rei Davi. E dessas raízes, ou seja, vindo dessa descendência, nasceria um renovo, alguém que salvaria o seu povo. E nós sabemos que é Jesus, essa descendência, esse rebento, esse renovo que viria com justiça, que diz aqui que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Este é Jesus Cristo. Então, resumindo a resposta da primeira parte da perguntinha, o que eu entendo é como o profeta Isaías descreveu a natureza do reino messiânico, que será um reino de justiça, porque Jesus estará ali governando, e aqui diz que ele não julgará com a vista dos seus olhos, ou com o ouvir dos seus ouvidos, mas ele julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, porém ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, em outras palavras, o reino messiânico será um reino de justiça, de amor, de felicidade, porque onde há justiça, há amor e haverá também felicidade. Que ilustração relatou a paz e a harmonia do reino santo? Essa é a segunda parte da nossa perguntinha. Ali está muito bonito o que fala a Bíblia de como será esse reino messiânico. Nós sabemos que será ainda no futuro, né? E então ali diz que morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu escutava essas palavras, eu me imaginava como seria nesse lugar maravilhoso, onde nós não teríamos nenhum medo do leão, do urso, desses animais que hoje nós queremos distância, mas que lá não teremos distância, porque ali, como diz na última parte do versículo que nós lemos, diz que até a criança vai brincar lá na cova da serpente, não vai acontecer nada, do basilisco. Ela diz, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não haverá nenhum animal, nem nenhum mal que nós possamos temer, porque será o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o governador. Por isso diz reino messiânico. E como dizia nosso parágrafo também, diz que lá nós viveremos a vida como deveria ter vivido Adão e Eva no princípio, entre o jardim e o campo, né? Então vai ser um lugar muito bonito. Hoje nós não podemos quase ficar no campo, vamos dizer, passar uma noite, porque a gente tem medo das cobras, das serpentes, dos pernilongos, mas
naquele lugar maravilhoso, onde nenhum animal vai fazer dano, onde não teremos medo nem temor de nada, será muito lindo viver no meio da natureza. Segunda pergunta: que papel o Messias desempenharia na reunificação de Israel e Judá, bem como na restauração dos exilados? Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12 nos diz: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão pela segunda vez para adquirir os remanescentes do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito e de Patros e de Etiópia e de Elão e de Sinear e de Amate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 cantos da terra. E o nosso parágrafo em Profetas e Reis, página 193, nos diz: o dia do livramento está às portas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Isso está em 2 de Crônicas 16, 9 também. Dentre todas as nações, tribo e língua, ele vê homens e mulheres que estão orando por luz e conhecimento. Então, quando nós vemos aqui o versículo está falando que o povo de Israel será juntado dos 4 cantos da terra, e a maior parte das pessoas acham que é somente o Israel literal, aqueles que são de sangue judeus, o Israel, vamos dizer assim, de carne, né? Mas o Israel de Deus não é somente aqueles que são porque tem o sangue judeu ou o sangue de israelita, mas sim porque servem ao Senhor, porque de coração são israelitas. Por isso é que a pergunta nos diz: que papel o Messias desempenharia na reunificação de Israel e Judá, bem como na restauração dos exilados? O papel de ajuntar todos aqueles dispersos dos seus filhos em todas as terras, os uniria, aquele remanescente, aquelas pessoas, como diz, aqueles homens e mulheres que oram ao Senhor pedindo por luz e por conhecimento. Tanto Israel pode ser de sangue, que tem aceitado a Jesus, como o Israel espiritual, serão todos juntados para poder receber o reino messiânico do qual nós estamos falando. Terceira pergunta: judeus e gentios. Justamente aqui estaremos falando do que acabamos de falar um pouco na pergunta anterior. O que Isaías escreveu sobre a inclusão dos gentios no reino messiânico? Que mensagem de esperança foi dada para todas as nações? Bom, quem são considerados os gentios? Para quem não sabe, os gentios eram consideradas todas as pessoas de outras nações que não tinham sangue israelita ou sangue judeu, tá bom? Então a pergunta diz: o que Isaías escreveu sobre a inclusão dos gentios no reino messiânico? E que mensagem de esperança foi dada para todas as nações? O texto está em Isaías 11:10, que diz: porque acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, ao qual recorrerão as nações, e o seu repouso será glorioso. Então, Isaías escreveu de que a raiz de Jessé, aquele broto de Jessé, neste caso, Jesus Cristo, seria colocado como estandarte dos povos, como bandeira, como estandarte dos povos. Jesus, que hoje está sendo pregado em todas as nações, no mundo inteiro, já está se cumprindo esta profecia. Ele seria colocado por estandarte de todas as nações. E que mensagem de esperança foi dada para todas as nações? Diz: a ele
recorrerão todas as nações e o seu repouso será glorioso. Então aqui nós vemos mais uma vez que não foi somente para o povo de Israel de sangue, mas para o povo de Israel espiritual, porque todas as nações, diz ali, que recorreriam a esse estandarte, que nós sabemos que Jesus seria colocado como estandarte de todas as nações, e todas as nações recorreriam a ele, e o seu repouso será glorioso. Então esse repouso espiritual que somente Jesus pode dar, não seria somente para o Israel fisicamente falando, mas para o Israel espiritual também, que somos você e eu. O parágrafo do livro Profetas e Reis, página 194, nos diz: o divino plano de salvação é amplo bastante para abranger o mundo todo. Deus anseia por insuflar na prostrada humanidade o fôlego de vida, e Ele não permitirá que fique desapontada qualquer alma que seja sincero em seu anelo de algo mais elevado e mais nobre que aquilo que o mundo possa oferecer. Constantemente, Ele está enviando seus anjos aos que, conquanto rodeados de circunstâncias as mais desencorajadoras, oram com fé para que algum poder mais alto que eles mesmos tome posse deles, dando-lhes libertação e paz. Por várias maneiras, Deus se lhes revelará e os colocará em contato com providências que estabelecerão sua confiança naquele que se deu a si mesmo em resgate por todos. Então, que maravilha, como é que Deus se preocupa tanto por nós, os seres humanos. Diz que Ele anseia insuflar na prostrada humanidade o fôlego de vida. De uma e de outra maneira, Deus está trabalhando para nos aproximar dele. O que estamos fazendo nós para ouvir a sua voz? É a pergunta. Pergunta número 4. Hino de libertação. Que mensagem o hino em Isaías 12, 1 até o 6 transmitia? Como isso se aplicava às promessas de Deus para seu povo então e também agora? Isaías capítulo 12, versículo 1 até o 6 nos diz: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, contudo a tua ira se retirou e tu me consolaste. E tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele foi a minha salvação. E vós tirareis águas com alegria das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, manifestai os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, entoai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó moradora de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, qual é a mensagem do hino que está em Isaías capítulo 12, versículo até o 6, que deveria ser transmitida? A mensagem de salvação. A mensagem de salvação. Como isso se aplicava às promessas de Deus para seu povo então e também agora? Que se eles se humilhassem na presença do Senhor, buscassem o seu rosto, então eles experimentariam a verdadeira salvação. O que dizia ali? E vós tirareis águas com alegria das fontes da salvação. Então, se para aquele tempo as pessoas, quando se humilhavam, entregavam suas vidas ao Senhor, o Senhor tiraria a sua ira deles e daria, então eles experimentariam a salvação, essa mesma mensagem também é para nós. Não era somente para o povo de Israel de antigamente, mas é também para nós. Olhem aqui o que nos diz o parágrafo de Atos dos Apóstolos, página 124.
Mas antes, vou ler um pequeno parágrafo de Profetas e Reis, página 164, que diz: as mensagens levadas por Isaías aos que escolhiam volver de seus maus caminhos eram cheias de conforto e encorajamento. Para quem são as mensagens, então, cheias de conforto e encorajamento, como Isaías capítulo 12? Para aqueles que escolhiam volver dos seus maus caminhos. Pensemos nisto. Continua agora assim, Atos dos Apóstolos, página 124. Aqui, aquele que assim for ungido devia pregar as boas novas aos mansos, restaurar aos contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza e vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Que maravilhosa essa mensagem de salvação. Hoje, mais do que nunca, cada vez mais se aproxima o fim de tudo. Devemos proclamar essa mensagem de salvação para que as pessoas, como nós e como as que estão ao nosso redor, possamos nos arrepender e entregar nossa vida ao Senhor. Esta semana houve um terremoto 8,8 de magnitude e também houve um tsunami lá pela Rússia e o Japão, que encobriu praticamente, não sei se foi uma cidade inteira, mas estas coisas estão nos mostrando que Jesus volta logo. E no meio dessa angústia, essas pessoas que passam por esses momentos, quão grande não é a angústia quando vem a morte do seu lado, seus seres queridos morrendo, nesses terremotos, nessas coisas que acontecem. Será que vamos abrir os nossos olhos enquanto ainda é tempo? Enquanto Jesus está no lugar santíssimo intercedendo por nós? Devemos levar esta mensagem de salvação e as próximas perguntas justamente nos falam disto. Que convite e exortação para proclamar as obras de Deus entre as nações foram impostas ao povo? Esta é a pergunta número 5. Isaías 12:4, que já o limos, mas vamos repetir. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, manifestai os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Então, qual é o convite e a exortação? Para dizer, primeiramente, para agradecer. Somos muito bons para pedir, mas muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Eu estive vendo um documental do tsunami que aconteceu no ano de 2004 em muitos países e eu fiquei realmente impressionada quando vi os testemunhos de pessoas, de sobreviventes daquele terror praticamente que aconteceu. E fico pensando, obrigada, Senhor, porque essas coisas ainda não chegaram perto de mim. Me ajuda para que eu possa falar enquanto ainda estou com vida, para que eu possa te aceitar, para que eu possa viver contigo e possa também falar ao mundo as coisas que ainda hão de acontecer. Porque hoje estamos bem, mas amanhã não sabemos. Mas se estamos com Jesus, como diz a palavra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é por isso que nesta pergunta, e em Isaías 12:4 diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, manifestai os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o Senhor. Receber o perdão dos nossos pecados é a coisa mais maravilhosa que nós podemos receber. Experimentemos esse perdão, experimentemos a alegria que vem de andar com Jesus para que possamos proclamar às nações a grandeza do nosso Deus, a paz e o perdão que somente Ele pode dar. Pergunta número 6. Como foram apresentadas a salvação e a proteção de Deus sobre seu povo em meio às tribulações? Isaías capítulo 12, versículo 2 e 3, que já lemos, mas vamos repetir, diz:
Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele foi a minha salvação. E vós tirareis águas com alegria das fontes da salvação. E a fonte da salvação quem é? É Jesus Cristo. Então, como foram apresentadas a salvação e a proteção de Deus sobre seu povo em meio às tribulações? Foi apresentada como a única salvação, como a libertação do medo, do temor, como a força, como o cântico, né, que deve estar sempre em nosso peito. Mensagens Escolhidas, página 232 diz: quantas vezes foi o vosso coração tocado pela formosura do semblante do Salvador, encantado com a amabilidade do seu caráter e enternecido com o pensamento dos seus sofrimentos. Agora, ele quer que apoieis sobre ele todo o vosso peso, dar-vos-ei um capítulo para confortar-vos todo o tempo, que é o capítulo de Isaías, capítulo 12, né? E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, e tua ira se retirou, e tu me consolaste. Amém, que assim seja. Ainda estamos em tempo. O Senhor, na verdade, não tem nos pagado conforme aos nossos pecados. Temos tempo para nos arrepender. Ainda estamos em tempo de graça para buscar ao Senhor, para que quando cheguemos nesse reino messiânico, possamos dar graças ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Pergunta número 7. Que promessa de presença divina e segurança eterna foi dada a todos os que confiam em Deus? Isaías capítulo 12, versículo 6. Exulta e jubila, ó moradora de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, qual foi a promessa da presença divina e segurança eterna que foi dada a todos os que confiam em Deus? O que diz a última parte do nosso versículo? Grande é o Santo de Israel no meio de ti. Porque é a presença dele que nos traz esperança, que nos traz conforto, que nos traz segurança e proteção. Sem Deus nós não estamos seguros. É somente na sua presença, quando estamos debaixo das suas asas, é aí que estamos seguros. Procuremos a Deus enquanto ainda o podemos achar. Vou ler o parágrafo que está em Profetas e Reis, página 296, para concluir. Deus havia determinado que Jerusalém fosse reconstruída. A visão da medição da cidade era uma garantia de que ele daria conforto e força aos seus afligidos e cumpriria para com eles as promessas de seu eterno conserto. Seu cuidado protetor, ele havia declarado, seria como um muro de fogo ao redor e por meio deles sua glória seria revelada a todos os filhos dos homens. Aquilo que ele estava realizando por seu povo devia ser conhecido em toda a terra. Pergunta: será que Deus está fazendo obras na nossa vida que devemos proclamar a outras pessoas? Temos testemunhos, tem coisas que Deus tem feito na nossa vida que devamos compartilhar com outras pessoas? É claro que sim, todos temos. Recentemente a semana antepassada, eu tive uma experiência onde eu fui assaltada no ônibus, fomos assaltados, todos os que estávamos no ônibus, mas eu fechei meus olhos e comecei somente a orar e aclamar a Deus. O jovem chegou até perto de mim, que a minha filha estava com os olhos abertos, e ela olhou, disse que ele aproximou de mim, de perto, um facão grande, disse: Senhora, se levante. E eu nem ouvi, eu acho que Deus nem me deixou ouvir, eu continuei orando em voz alta, e ele falou até para mim parar de orar.
E então, nesse momento eu disse, não, Senhor, somente Tu és a nossa confiança, eu confio em Ti, Senhor, nos livra deste mal, que eles estavam batendo nas pessoas do ônibus, batendo com o facão, assim, aqui nessa parte do pescoço, tirando as coisas das pessoas, e eu somente dizia, Senhor, que eles desçam logo. Quando eles desceram, eu agradeci a Deus. E eu me dei conta que o Senhor me protegeu, porque eles não, na verdade, não tiraram nada de mim, nem o celular, nem a minha mochila, nem nada, e não fizeram nenhum mal para minha filhinha que estava do meu lado. Então, só tenho a agradecer. E experiências como essas, eu creio que todos nós temos. Exultemos, louvemos a Deus pela sua proteção e pela sua graça. Não fiquemos calados, porque o nosso Deus é um Deus bom e maravilhoso. Hoje podemos testemunhar aqui para que outras pessoas possam ser salvas também. E no reino messiânico que viveremos no futuro, será para ter felicidade eterna. Que Deus nos abençoe e nos guie para que hoje possamos ser essas testemunhas de Deus todos os dias, onde queira que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma pequena oração para concluir. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta mensagem de esperança. Obrigada, Senhor, porque ainda que somos pecadores, nos dás palavras de esperança, de consolo, de perdão, Senhor. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos reconhecer as nossas faltas, para que possamos ser humildes diante da Tua presença e Te buscar enquanto ainda é tempo. Abençoa cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, para que possamos decidir as coisas certas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.